Palavra de Deus em seu lar. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi deu uma nova oportunidade ao rebelde filho Absalão. Por que ele deu oportunidade? Eu acho que todos temos que dar oportunidade às pessoas. Você já pregou para uma pessoa e aí ela se decidiu, se posicionou? Eu acho que você tem que pregar de novo. Para aquela pessoa você tem que insistir até ter uma convicção da reação dela, se ela claramente diz não ou se ela vai querer mais. Então você fica amarrado com essa pessoa na obrigação diante de Deus de continuar. Mas ela não pode ser indiferente. Enquanto ela está indiferente, a responsabilidade é sua de proclamar o evangelho, o querigma, anunciar o evangelho para esta pessoa. Há uma pessoa que você acha que tem a vida toda errada aos seus olhos. Aí você falou do evangelho para ela, se não falou, você tem que falar. Tem que ter oportunidade. Ah, mas ela é muito errada, ela só faz coisa errada. Mas ela precisa ter oportunidade. O Absalão era todo errado e Davi não queria mais dar oportunidade, já estava enjoado, mas foi pressionado. E a história relata que ele deu mais outra oportunidade. Foi para pior. O Absalão só piorou, mas teve a nova oportunidade. Nós cremos que isso está na Bíblia, que foi de Deus que Davi fez aquilo. O injusto, imundo, o errado precisa ter a liberdade de continuar errado. Nós não devemos querer passar leis para proibir as pessoas de fazerem coisas erradas. Elas precisam saber que vão arcar com consequências aqui na terra ou na eternidade, mas elas têm que ter o livre-arbítrio. Nós cristãos não devemos querer ter um regime cristão para o país, proibindo as pessoas de fazerem coisas erradas, entende? O Calvino caiu nesse erro. Lá em Genebra, ele foi colocado como presidente do conselho, digamos assim, ele foi o líder, o governador de Genebra, que dominava uma grande parte da Suíça, e como um governo civil, ele entendeu que não deveria deixar coisa errada acontecer. Então começou a proibir os bares de funcionarem no domingo, começou a obrigar as pessoas a ir à igreja no domingo, proibir as pessoas de vadiagem, todos tinham que trabalhar. Ele impôs normas que não se aplicam a outros países, mas se aplicaram lá na Suíça, em Genebra, porque ele era o governante, ele achava que tinha que fazer aquilo. E cá para nós, eu acho que ele fez bem, ele fez certo, só que aquilo não se aplica a outros lugares. A ideia de querer obrigar as pessoas a andarem bem, isso não funciona. As pessoas têm que agir espontaneamente pelo livre-arbítrio. Então todos têm que ter alguma oportunidade. E no caso, o Absalão, quando matou o irmão Aminon, claro que a versão divulgada foi de que ele estava fazendo aquilo em vingança, pelo que o irmão tinha feito com a irmã dele, estuprado a irmã dele. Então ele matou o irmão. Mas, na verdade, o Aminon era o irmão mais velho. E o Absalão, matando o mais velho, ele ficaria como o mais velho na linha sucessória. Então, aquilo foi uma esperteza dele. Mas, como ele fez algo errado, matar, ele foi perseguido pelo rei Davi, que era o seu pai, e teve que fugir. Mas ele tinha para onde fugir, porque a mãe dele era estrangeira. Mais um erro de Davi, casar com muitas mulheres, inclusive mulheres estrangeiras. E o Absalão era filho de uma mulher estrangeira, que era filha de rei. Então ele foi lá para o lugar do avô dele, que era rei, ele foi
bem recebido lá. Mas passado algum tempo ele quis voltar, porque ele gananciosamente desejava espertamente fazer um golpe, alguma coisa para tomar o poder no seu país e ficar lá para poder ser o sucessor do pai no governo. Foi mais ou menos o que o Dom João VI fez aqui no Brasil quando deixou o filho Dom Pedro I. Ele não queria deixar aqui o país sem ninguém para governar, então ele deixou o filho dele aqui. O Dom Pedro I veio para cá, mas não deixou de ficar ambicionando o trono em Portugal também. E depois de um período de muita turbulência, o nosso Dom Pedro I, da independência do Brasil, do grito do Ipiranga, independência ou morte, do dia do fico, esse mesmo Dom Pedro I, esse daí, de tantas histórias no Brasil, não deixou de ter o olhar no trono em Portugal, porque ele era o sucessor do trono de Portugal também. Só que quando ele chegou lá, e ele foi para lá, só que e deixou o filho aqui com 15 anos, o Dom Pedro II, para ser imperador do Brasil. Mas quando o Dom Pedro I chegou lá em Portugal, ele viu o irmão dele, Miguel, que estava tomando o trono. Ele teve que fazer uma guerra. Houve uma guerra, tá boa. O Dom Pedro I era um bom guerreiro, embora bem doente, fez várias guerras em Portugal até que conseguiu assumir o trono. E o título dele lá foi Dom Pedro IV, mas aí ele morreu logo depois, estava bem doente. E assim, ele, o Dom Pedro I, ambicionando o trono lá em Portugal, estava aqui dominando o Brasil, era o imperador do Brasil, mas de olho na coroa portuguesa, no trono de Portugal. O Absalão foi para lá, para a terra do avô, mas de olho aqui no trono do pai Davi, até que ele confabulou com o sobrinho de Davi, que se chamava Joabe, era primo dele e era comandante do exército. Ele deve ter prometido muita coisa ao Joabe, confabulou, e o Joabe então agiu junto a Davi para trazer o Absalão de volta. E o argumento que ele utilizou, na verdade, foi uma armadilha e fez ali um estratagema muito interessante. Chamaram uma mulher muito hábil, uma mulher que sabia representar bem, uma mulher que sabia chorar. Inventaram uma história, a mulher foi contar para Davi que ela tinha 2 filhos, um matou o outro, aí a parentela queria matar o filho vivo, então ela foi pedir a Davi que intercedesse em favor dela para não deixarem matar aquele filho vivo, porque senão ela ficaria sem filho nenhum. Era assassino, é verdade, mas era o único filho dela, ela ficaria sem filhos, então ela chorou muito, e o Davi se condoeu dela e disse: tá bem, sua causa é boa, eu me convenci, então diga os detalhes, porque eu vou agir para que o seu filho não seja morto. Aí ela disse: olha, ô rei, essa história é inventada, na verdade, o caso é o senhor que não quer trazer o seu filho. Aí usou uma expressão muito interessante: ô majestade, ó rei Davi, todos nós temos que morrer, e como águas derramadas na terra, assim nós somos, e já não se podem ajuntar essas águas depois que elas são derramadas. Ou seja, o tempo passa, tudo vai passar e acabar aqui. Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado da sua presença. Ou seja, todos têm que ter uma oportunidade, e o Absalão está quebrantado, ele está sofrendo muito porque ele está longe da pátria dele, ele está com saudade, ele é seu filho, e então seria bom o senhor dar uma nova oportunidade a ele, traga o Absalão. O Davi pensou, entendeu a situação. Isso tem um rolo aí, tem um Joabe por trás, não tem? A mulher diz: realmente tem, ô majestade. Pois
eu vou dizer para o Joabe, Joabe, eu ouvi você, pode trazer o Absalão. E foi a nova oportunidade que o Absalão teve, mas jogou fora como as outras, porque foi só fazendo coisas erradas. Bem, lições que ficam para nós. O mais errado dos filhos dos homens também precisa ter oportunidades. Deus ama a todos. E há algumas passagens na Bíblia muito interessantes, por exemplo, o Ezequiel 3, Ezequiel 18, Ezequiel 33, em que Deus coloca a situação de um pai errado e um filho que anda no caminho bom. O pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai. Ezequiel 18, 4 e 20. Cada um levará a sua própria culpa. Então essas passagens dizem o seguinte: se uma pessoa estiver errada e se converter, o Senhor vai aceitar o coração quebrantado e arrependido dessa pessoa e o seu passado ruim vai ser esquecido. Mas, por outro lado, se um justo estiver fazendo justiça, mas de algum momento para outro resolver descambar para o lado do pecado, ele vai ser condenado pelo seu pecado. Toda a sua vida passada de justiça será esquecida. E este alerta fica para nós, o apóstolo Pedro lembra isso também. Aqueles que se desviam vão ter uma vida muito triste. E aqueles que se afastam do Senhor foram crentes, mas quando se afastaram do Senhor, eles vão ser lembrados pelo seu erro e vão ser culpados de todos os pecados da sua vida e vão ser condenados no inferno. Portanto, o alerta é para quem é crente. Quem está em pé, cuidado, que não caia. Cuidado, é um alerta. Mas quem está errado, sempre é bom a gente dar oportunidade. Agora vamos aprender com Davi. Você vai dar oportunidade para uma peste de um irmão que já fez um estrago na igreja. Vai trazer de novo para ele se assentar lá no púlpito, lá na frente, continuar estragando a igreja toda? Você já sabe do que ele fez. Oportunidade de arrependimento ele tem que ter. Oportunidade de a gente amar é uma coisa. Agora, recebê-lo com honras e botar lá na frente, na liderança de novo, isso é uma outra questão. Precisa ser melhor pensada e só com muita direção, e direção clara de Deus. Nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Davi errou muito. Aqui está mais um erro dele. Não em dar oportunidade ao Absalão, mas de dar oportunidade ao Absalão para ser uma cobra venenosa debaixo da cadeira de Davi. Aí não. Uma cobra venenosa pertinho da nossa cama, onde a gente dorme. Espera aí, tem que pensar. Deus nos alerta, dá oportunidade a todos. É uma obrigação nossa. O evangelho é para todos. Oferecer o perdão a todos é obrigação nossa. Mas não sejamos ingênuos de oferecer o perdão para uma cobra venenosa e botar no nosso bolso a cobra venenosa. Aí é um convite à desgraça. Cada um de nós tem que ser prudente. Vamos sim estender a mão e perdoar. Vamos dar oportunidade às pessoas, mas temos que ser prudentes. Tome cuidado, minha irmã. Tome cuidado, meu irmão. Os inimigos do homem serão da própria casa. E dentro da família nós vamos encontrar verdadeiras cobras venenosas. Cuidado com o parentesco. Todas as pessoas precisam de compreensão, de uma mão estendida, de oportunidades. Mas cuidado para você não estar alimentando uma cobra venenosa dentro de casa. Você pagando para o filho viver no pecado e, por fim, destruir a sua vida. Peça a Deus sabedoria para ter a atitude correta. Todas as pessoas merecem alguma oportunidade, mas nós temos que ser prudentes e cuidadosos. Cuidado para não cair no mesmo erro de Davi.